carta aos Filipenses, que é o tema da nossa exposição pela manhã, nós vamos encerrar o capítulo de número 3, né? Então a gente vai ficar aí a poucos versículos de encerrar a carta aos Filipenses. E eu quero, nessa manhã, ler com você Filipenses capítulo 3, os versos 17 a 21. Então, encerrando o capítulo 3, Filipenses 3, do 17 ao 21. Quero lembrar você também, irmãos, que nós temos feito as exposições aqui na igreja usando a mesma versão, né? Eu e o Caio, nós usávamos versões diferentes, e esse ano, até por conta de alguns dos pastores da primeira que estão aqui mensalmente, nós resolvemos unificar a versão, né? Estamos usando a Nova Almeida atualizada. Então, se você não tem essa versão, você encontra diversos aplicativos aí gratuitos para você baixar no celular. Você vai procurar como Bíblia NAA e você vai encontrar lá com certeza. Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21, diz assim o texto: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Bom, só para te dar um pouquinho de contexto e lembrar aí o que a gente falou até agora aos Filipenses, um dos propósitos do apóstolo Paulo ao escrever essa carta é tratar dos perigos que estavam rondando a igreja. E basicamente Paulo vai tratar de dois perigos. Um que era externo, que era a perseguição ou as perseguições, e outro que era interno, que era a quebra da unidade ou o caminhar com falta de unidade. Paulo também vai usar essa carta aí para encorajar e para tranquilizar os irmãos. Por quê? Paulo estava preso. E a igreja em Filipos era uma igreja com quem Paulo tinha um relacionamento profundo, de amor, de amizade, um relacionamento duradouro. A igreja de Filipos era uma das igrejas, a principal igreja, que usava as finanças da igreja para sustentar o ministério do apóstolo. Então, certamente essa igreja estava preocupada com como o apóstolo Paulo estava passando, já que ele estava preso, estava prestes a ter um julgamento. Esse julgamento poderia culminar na sua morte ou na sentença de morte. Então Paulo usa a carta também para dar uma tranquilizada nos irmãos e para encorajá-los a olhar para as perseguições de uma forma menos dolorida e mais abençoadora. Bom, ele começa a carta falando sobre a supremacia de Cristo, e ele fala sobre essa supremacia exatamente para mostrar que nenhuma das circunstâncias era capaz de dominá-lo, ou era capaz de impedir o Senhor de fazer o que era a sua vontade. Ele vai mostrar o Senhor como aquele que reina, aquele que governa sobre tudo. Depois ele vai ensinar sobre o valor do outro, ele vai mostrar como o outro é importante. Ele está falando isso por causa da unidade, como essa unidade é necessária, é importante, nos permite viver algo superior àquilo que seria a vida que não é vivida em unidade. Mas no capítulo 3 aqui, irmãos, ele vai fazer uma longa exposição para ajudar os irmãos a não cederem aos lobos que estavam rondando o rebanho. Era muito comum naquela época, e Paulo precisou tratar muitas vezes desses assuntos, que falsos mestres fizessem parte ali do rol da igreja e se
colocassem na igreja para, com os seus falsos ensinos, corromperem a igreja. Mas nessa empreitada de proteger a igreja, ele vai alertar sobre os falsos mestres, que ao invés de ensinarem a igreja a confiar em Cristo, vão ensinar a igreja a confiar na sua própria carne, vão esvaziar a beleza da graça, vão sustentar uma vida baseada em obras. Então Paulo é contra todos esses pontos, e ele vai ensinar a igreja a se proteger disso. Mas em seguida ele vai lembrar também que ainda há uma corrida pela frente, que nós ainda não alcançamos a perfeição, que nós ainda não alcançamos a imagem de Cristo como nós seremos. E ele vai usar uma metáfora como que dizendo que a vida cristã é uma maratona e não uma corrida curta. E ele vai dizer, olha, a gente já correu uma grande parte dessa maratona, a ponto de já podermos olhar para trás e vermos alguma coisa, mas ainda há muito pela frente, a corrida ainda não acabou, e o importante é seguir caminhando com Cristo, é confiar que Cristo é que nos sustenta, que nos dá o crescimento necessário, e viver de acordo com aquilo que nós já recebemos do Senhor. Agora, encerrando aqui o capítulo 3, ele vai mencionar os inimigos da cruz. E essa expressão é bastante forte, irmãos. Ele vai tratar essas pessoas como inimigos da cruz. Ele não está dizendo que essas pessoas são pessoas que estão honestamente enganadas. Porque quantas vezes nós estivemos honestamente enganados, entendendo alguma coisa de uma forma para depois perceber que não era daquela forma? Não, ele está falando de homens que têm dolo, de homens que desejam realmente buscar resultados que não são a glória de Cristo. Esse termo vai significar aqueles que odeiam, aqueles que detestam, aqueles que se opõem à cruz de Cristo. Não está falando apenas de irmãos que estão enganados, ele não está falando de erros teológicos, ele está falando de doutrinas que são contrárias às doutrinas da fé cristã, aquilo que se chama heresia. Há uma grande diferença entre erros doutrinários e heresias. Os erros, eles provêm de uma interpretação incorreta, né, que pode produzir ali uma visão deturpada das Escrituras. A heresia é aquilo que se opõe ao ensino das Escrituras. Ele não é só um erro, mas ele produz como resultados malefícios muito maiores e muito mais profundos. E esses homens que Paulo vai chamar de inimigos da cruz odeiam tudo aquilo que a cruz representa. Eles odeiam a graça, eles odeiam o perdão, eles odeiam a liberdade em Cristo Jesus, eles odeiam todas essas coisas que são representadas pela cruz. Então quero convidar você a nós darmos uma olhada nesse texto e podermos então entender um pouquinho mais do que Paulo está dizendo aí. Bom, verso 17 diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Bom, é inegável aqui, irmãos, que Paulo era um exemplo de fé. Nenhum de nós negaria isso. Paulo era um exemplo de doutrina, Paulo era um exemplo de piedade para os crentes de Filipos e para todos os crentes ali da sua época, e é para nós ainda hoje. Mas é importante que a gente entenda o que ele quis dizer quando ele orienta os irmãos a serem seus imitadores. O que Paulo está querendo dizer ali? Ainda que Paulo pudesse fazer isso, Paulo não está colocando aqui sua vida como referência para os outros, que é a primeira leitura superficial que a gente faz, como se Paulo estivesse dizendo: olhe para mim e imite o meu comportamento. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele poderia fazer, mas não é isso. O que ele faz aqui, irmãos, é se opor àqueles que diziam ter um conhecimento superior da revelação de Deus. Fossem eles os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles irmãos que criam que toda a lei de Moisés deveria continuar a ser seguida, mesmo pelos cristãos. E sejam os gnósticos, né? Os gnósticos que não são mencionados aqui diretamente, mas eram um grupo que Paulo precisou combater ao longo do seu ministério, que iam crer basicamente que há uma espécie de conhecimento superior e oculto que é revelado apenas a alguns seres mais elevados, mais evoluídos, espiritualmente melhores do que outros. Então é aquela ideia que depois vai se tornar o clero, né? É a mesma base que traz isso, que é a ideia que existem pessoas que são
superiores a outras no seu desenvolvimento espiritual, na compreensão, no contato com Deus, na revelação com Deus. Hoje os gnósticos são aqueles que dizem que recebem mensagens diretas do Senhor para transferir à igreja pobre e miserável que não tem condição de ouvir a voz do Senhor e que precisam dessa revelação especial. Como é que Paulo se opõe a esses grupos? Sejam os judaizantes, sejam os gnósticos, ele vai tratar os libertinos também, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas como é que Paulo se opõe a esses grupos? Conduzindo os crentes à obediência da sua autoridade apostólica. Quando Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, ele está dizendo, olhem para a autoridade apostólica que eu recebi. Paulo não está fazendo aqui um convite para que os filipenses imitassem a sua vida, mas que se submetessem ao seu ministério apostólico. O ministério apostólico é o que deveria ser imitado, a submissão que Paulo demonstrava à verdade de Deus, ao Evangelho, a Cristo Jesus, a Deus o Pai, a direção do Espírito. Paulo era em tudo submisso, e nisso os crentes deveriam imitá-lo. Essa submissão de Paulo ao Evangelho e ao Senhor. De novo, Paulo não está falando aqui de ética, Paulo não está falando de comportamento, Paulo não está se colocando como referencial da verdade, mas lembrando os filipenses de que ele era apóstolo, e como tal, tinha autoridade de Deus para proclamar o Evangelho, e que essa mensagem deveria ser obedecida, assim como Paulo a obedecia. Irmãos, há uma grande diferença em quando um apóstolo diz, sejam meus imitadores, e quando qualquer outro cristão diz, sejam meus imitadores. Por quê? Porque os apóstolos, eles tinham em seu ministério esse revestimento de Deus, essa autoridade de Deus, essa função na igreja, de serem aqueles que traziam a mensagem do Senhor para a igreja. Todas as escrituras, elas vão derivar do ensino dos apóstolos. Então os apóstolos tinham esse ministério revelacional, que revelou à igreja a vontade e o ensino do Senhor para ela. Então o ministério apostólico era um ministério completamente diferente de qualquer outro ministério de ensino que nós temos hoje, por exemplo. É por isso que hoje a gente não pode ter desse texto a mesma clareza que os filipenses tiveram. Porque nós não temos mais apóstolos entre nós, ainda que alguns se denominem apóstolos. Mas a autoridade apostólica hoje vem das Escrituras. O que é a autoridade apostólica hoje? É o ensino das Escrituras. Esse é o ensino dos apóstolos, e não de um apóstolo vivo. Por isso os apóstolos deixaram de ser levantados por Deus assim que as Escrituras foram tomando forma. Quem substituiu o ministério apostólico foi o ensino que as Escrituras trazem, que é o próprio ensino apostólico. Então, entenda o que Paulo está dizendo ali. Ele não está dizendo, olhem para a minha ética, olhem para meu comportamento, olhem para a forma como eu vivo e imitem isso. Ele não está dizendo isso. Não é esse o chamado de Paulo. O chamado de Paulo aqui para os crentes é, olhem para a mensagem que eu trago. Eu sou um apóstolo, e como apóstolo eu tenho esse encargo de trazer essa mensagem revelacional, essa proclamação do Evangelho, e é a essa mensagem que vocês devem se submeter. Me imitem nisso, nessa minha submissão à mensagem do Evangelho. Isso é que é importante, irmãos, porque senão a gente começa a colocar para as nossas vidas referenciais de comportamento apenas referenciais de ética. E o que Paulo está dizendo não é isso. É a origem, é o fato dele ter uma mensagem que veio do céu. E se submeter a essa mensagem que deveria ser imitada. E essa é a grande lição de Paulo aqui para nós. Imite a Jesus. E irmãos, a ideia de imitar a Jesus não é a ideia de que nós estamos deixando de assumir o nosso papel de referência para alguém. Todo mundo é referência para alguém em algum momento e em alguma realidade. Mas perceba que a igreja de Jerusalém, que é apresentada lá em Atos 2, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O que Paulo está ensinando aqui é que perseverar nessa doutrina é o que nós devemos fazer. E a doutrina dos apóstolos é o Evangelho. Então é isso que nós devemos fazer. Nós podemos ter exemplos, podemos ter referenciais, podemos ter modelos da vida cristã. Aliás, aqui Paulo mesmo está orientando os filipenses a
observar os que vivem segundo o exemplo que era dado aos filipenses. É o que Paulo está dizendo aqui, como uma prova de que o que ele pregava produzia frutos, conduzia pessoas a uma vida cristã verdadeira. Então quando Paulo diz, olhe para aqueles que têm recebido o meu ensino, ele está dizendo, perceba como esse meu ensino tem transformado vidas, tem edificado pessoas, tem conduzido pessoas para mais próximo de Cristo. Usem esse exemplo dessas pessoas como a prova que vocês precisam para se submeterem à mensagem apostólica que eu tenho, e me imitem nessa submissão a Cristo e nessa submissão ao Evangelho. Então nós devemos ver com cautela, irmãos, aquele líder que usa esse texto para se fazer de modelo, para que a vida cristã se meça a partir dele. Não é isso que Paulo ensinou, e isso não é o ensino do Evangelho. Nós não fomos chamados para imitar pessoas, nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Ainda que pessoas possam ser nosso referencial, já falei sobre isso, mas o mais importante é que nós compreendamos que a nossa referência plena e maior é o próprio Jesus Cristo. Nosso referencial é a Escritura, nosso modelo é Jesus, nossa submissão é o ensino apostólico, é o Evangelho. Pessoas são exemplo apenas se vivem como Cristo, e nós nos submetemos primeiro às Escrituras. E esses exemplos servem, irmãos, para nós vislumbrarmos a veracidade da mensagem, seu efeito naqueles que a recebem, mas não para serem nossa plena referência. Mas não esqueça que somos pecadores, e até mesmo as nossas mais bem intencionadas ações são afetadas pelo pecado, que mesmo desejando viver a plenitude do Evangelho, somos limitados, e se queremos perfeição, é para Jesus que nós devemos olhar. Pessoas nos ajudam com a forma que elas vivem e com a vida que elas têm, mas o nosso referencial de perfeição, nosso referencial de alguém para se imitar, é o próprio Jesus Cristo. Não esqueça disso. Paulo está dizendo, submetam-se à mensagem do Evangelho, ao ensino dos apóstolos. Quando Paulo está chamando a igreja para ser imitadora dele, é para que a igreja se submeta a essa mensagem, a essa autoridade apostólica que estava sobre Paulo e que está sobre as Escrituras para a nossa vida hoje. Mas na continuação do texto, Paulo nos mostra por que ele invoca essa submissão e essa autoridade apostólica. E olha que interessante, ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. A firmeza de Paulo aqui é regada por lágrimas de tristeza e de angústia, por ver a igreja sendo atacada por falsos mestres, e por ver parte da igreja recebendo essas pessoas como irmãos. Paulo apresenta os inimigos da cruz. Perceba que esses estão na igreja, fazem parte da comunhão, são mestres, falsos, é verdade, mas são vistos e reconhecidos como mestres. Paulo está falando aqui de ímpios que fazem parte da igreja, de inimigos da cruz que fazem parte da igreja. E quem são essas pessoas? Paulo nos ensina nesse texto a identificá-los. Bom, quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente pode identificá-las como os judaizantes, que certamente se enquadram entre os falsos mestres. Mas a igreja também abrigava os que a teologia chama de libertinos, homens que ensinavam que a santidade era desnecessária, que Cristo havia levado todos os pecados, o que é verdade, mas a conclusão do efeito disso é que está errado. E o efeito disso, na visão dos libertinos, era que não era necessária uma vida piedosa, já que os pecados estavam todos perdoados. Esses também foram severamente combatidos por Paulo. E nós não podemos esquecer que, apesar de não serem mencionados na carta, o apóstolo também precisou tratar o gnosticismo, que, como eu já disse, ensinava que uma revelação divina era recebida apenas por alguns líderes espiritualmente superiores, e que havia uma espécie de verdade oculta nas palavras da Bíblia, que só seriam interpretados pelos gnósticos.
Então eles olhavam para o texto e sempre via atrás desse texto alguma lição espiritual que era revelada apenas aos gnósticos. Os judaizantes esvaziavam a graça, os libertinos esvaziavam a santidade e os gnósticos esvaziavam a teologia. Vemos muito desses mesmos movimentos em nossos dias também. Por isso talvez seja importante a gente aprender com Paulo a identificar o inimigo da cruz. E Paulo nos ensina aqui a identificá-los. Primeiro, Paulo diz que o Deus deles é o ventre. Tudo que fazem é por interesse próprio. Buscam apenas os seus próprios interesses. Vivem olhando para o próprio umbigo, essa é a ideia ali do texto. São egocêntricos, desejam satisfazer seus desejos pessoais. São adoradores de si mesmos, são carnais, essa é a ideia central aqui. Não caminham buscando agradar a Deus ou servir a igreja, mas realizar sua própria vontade. Sua conduta é pecaminosa, não se preocupam em viver de forma santa. O Deus deles é o ventre, sua própria vontade, seu próprio umbigo, sua própria vida. Mas Paulo diz que os seus padrões são distorcidos, ou seja, a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Eles não apenas vivem de forma ímpia, mas eles se vangloriam disso, eles ensinam isso, eles defendem essa impiedade como verdade de Deus, aquilo que Paulo fala lá aos Romanos no capítulo 1. Eles deveriam ter vergonha de suas condutas, mas ao contrário, anunciam seus pecados como se fossem sua glória. Chamam o mal de bem, o injusto de justo, o pecado de virtude. Seus valores são invertidos. Seu esforço é para justificar sua conduta e tentar fazer com que os outros que os ouvem não os julguem por estarem vivendo de forma incorreta. A terceira forma de identificarmos esses homens aqui é Paulo dizendo que eles só pensam nas coisas terrenas. Para esses homens o céu é aqui e a eternidade é agora. Buscam ajuntar tesouros na terra, vivem para ter sucesso diante dos homens. São como os hipócritas criticados por Jesus em Mateus 6, que oravam apenas para ser vistos pelos homens. São aqueles que desejam ser reconhecidos, buscam honra, buscam riqueza, manipulam e dirigem os irmãos a contribuírem cada vez mais, fazem promessas que Deus nunca fez, são gananciosos, têm no evangelho fonte de lucro, negociam a verdade por mais dessa terra, por mais dinheiro, por mais sucesso, por mais fama. Eles vivem sem a dimensão da eternidade. O coração deles anseia por coisas materiais, não buscam as riquezas espirituais. Normalmente a mensagem dos inimigos da cruz é esvaziada de pecado, é esvaziada de santidade, é esvaziada de céu. Normalmente é uma mensagem que fala sobre nós termos, nós recebermos, nós conquistarmos, nós sermos grandiosos. É sobre nós a mensagem, não é sobre o Senhor, não é sobre viver para Ele, não é sobre a cruz. Eles são inimigos da cruz. E Paulo diz, não com orgulho, não se colocando como superior, mas com lágrimas nos olhos, porque ele sabe que essas pessoas corrompem o coração de muitos irmãos que são fracos na sua fé. E qual é a lição de Paulo aqui para nós? A lição é essa: proteja-se dos inimigos da cruz. Não tema os inimigos da cruz, identifique-os e se afaste deles. Essa é a lição de Paulo aqui. Não ceda à tentação de ter o seu ouvido agradado, seu ego engrandecido, sua carne inflamada. Não ceda a essa tentação, proteja-se dos inimigos da cruz. Guarde seu coração, guarde sua mente, guarde sua vida de ser influenciado e dirigido por pessoas cujo compromisso não é com Cristo nem com a sua igreja. O final desse texto, irmãos, nos ensina exatamente como é que a gente se protege, ou como nós podemos nos proteger dos inimigos da cruz. E olha o que diz o verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo nos dá aqui como que 3 armas que nos livram dos inimigos da cruz.
A primeira delas é: lembre-se que você é peregrino. Nossa pátria está nos céus, e de lá virá o nosso Salvador para reinar sobre tudo e sobre todos plenamente. Todos temos responsabilidades terrenas que fazem parte da nossa vida, atenda-as, mas sem esquecer que o nosso destino não é aqui, que há uma eternidade nos aguardando, que o Senhor tem moradas para nós junto ao Pai, que o seu nome está escrito no livro da vida. A nossa expectativa, irmãos, não é outra senão uma eternidade diante do Senhor. Por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão contentou-se em viver em uma tenda. Por causa da expectativa da recompensa do céu, Moisés dispôs-se a abrir mão dos tesouros do Egito. Por causa da esperança de vivermos com Cristo no céu, nós devemos buscar uma vida de santidade hoje. A nossa esperança está no céu. Nós somos peregrinos vivendo nessa terra. Tudo que nós temos nessa vida não se compara àquilo que está preparado e guardado em Deus para aqueles que nele confiam. A segunda arma que Paulo vai nos ensinar, que é usar para nos proteger dos inimigos da cruz, está aqui. Ele diz: olha, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A segunda arma nos ensina o seguinte: alimente-se da esperança da segunda vinda. Nós somos um povo, irmãos, que vivem com os pés no presente, mas com os olhos no futuro. Nós lutamos hoje para viver de forma santa, mas com o coração ardendo pela volta do nosso Salvador. Nossa esperança é que Jesus virá. Nossa esperança, como foi de cada geração anterior à nossa, todas as gerações anteriores à nossa tiveram a mesma esperança. Que esperança é essa? É que a nossa geração verá a volta de Cristo. Essa é a esperança de cada geração. Isso é o que alimenta o crente. Isso é o que faz com que o cristão mantenha os seus olhos no futuro. Por isso nós nos voltamos a uma vida de santidade. Alimente-se, irmão, dessa esperança. Uma vez que os nossos valores se encontram distorcidos, nós acabamos desperdiçando o nosso vigor, nossa energia em atividades inúteis. E a nossa visão às vezes está tão obscura que a volta de Cristo não parece ter qualquer poder para motivar a nossa vida. A maneira como nós deveríamos viver para sermos protegidos dos falsos mestres é nos alimentar da esperança da segunda vinda. Em último lugar, Paulo diz que esse Senhor que virá dos céus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A terceira forma de nós guardarmos nosso coração e nos livrar dos inimigos da cruz é: alegre-se na glorificação. Irmãos, isso deveria produzir alegria em nosso coração, porque essa é uma certeza que nós podemos ter. Nós seremos glorificados. Nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Nossa natureza corruptível será revestida de incorruptibilidade. Nós seremos transformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas palavras de Paulo, nosso corpo de humilhação pela fraqueza, pelo pecado, pela enfermidade, será como o corpo da glória de Cristo. Nós não apenas desejamos essa realidade, mas temos a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa e nos livrará do corpo sujeito a essa morte, nas palavras também do próprio Paulo, e nós eternamente viveremos diante dele. A nossa certeza está no poder que Cristo tem de governar todas as coisas. Vamos, olhando para essa mensagem, nós podemos resumi-la da seguinte forma. Paulo diz: olha, submetam-se ao Evangelho, submetam-se às Escrituras, guardem seu coração contra os falsos mestres, imitem a Jesus, olhem para a vida dele de obediência. É ele que eu imito,
a obediência a Cristo que eu imito, e é essa obediência a Cristo que vocês devem imitar de mim. Não comportamento, ética ou moral, ainda que tenham seu valor e sejam valiosos. E guarde o seu coração dos falsos mestres, porque o nosso coração é inclinado aos falsos mestres. Eu quero terminar te lembrando, irmãos, que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz de forma triste, e é um dos textos tristes, que muitas pessoas haviam se afastado do Evangelho, porque tinham inclinado seus ouvidos, inclinado seu coração à mensagem dos falsos mestres, porque eles desejavam para si, não a glória do Evangelho, mas uma glória terrena. Eles desejavam para si, não aquilo que o Senhor mesmo havia prometido, mas eles se afastaram do Evangelho, desejando uma vida que era diferente daquela prometida pelo Evangelho. E ele faz uma exortação a Timóteo que tomasse cuidado, porque nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. E ele vai falar de uma série de situações que esses homens fazem, e ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, tome cuidado com isso, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão a fábulas. E ele diz para Timóteo: Timóteo, você seja sóbrio, tome cuidado com isso. Esse é um alerta das Escrituras para nós o tempo todo, irmãos. Nós sempre estamos rodeados, estaremos rodeados. Não, e ainda mais hoje, em nossos dias, onde nós temos um acesso muito mais amplo do que existia em tempos atrás. Hoje nós somos bombardeados com mensagens o dia todo. E o nosso coração pecaminoso, ele pode se inclinar a dar ouvidos a essas mensagens, porque elas são mais confortáveis, mais agradáveis, melhores para se ouvir, do que de repente um confronto que a palavra de Deus produz. Mas guarde o seu coração, irmão. Lembre-se de que você é um peregrino. Alimente seu coração da esperança da segunda vinda, e se alegre na promessa da glorificação. O Senhor há de completar a boa obra que Ele começou em sua vida, para a glória do seu próprio nome, e para que a sua experiência final e completa seja uma eternidade diante dEle. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos ensine a vivermos confiantes na verdade do Evangelho. Vamos orar? Senhor, te louvamos, Deus, porque nós somos orientados pelo Senhor a viver de forma santa e a nos submeter ao Teu Evangelho. Mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe como todas as frustrações e lutas que enfrentamos tendem a levar o nosso coração a desejar ouvir aquilo que é agradável, e que muitas vezes nossa inclinação é não dar ouvidos à Tua verdade, mas a ouvir aquilo que alegra e que faz nosso coração ser exaltado. Ajuda-nos, Deus, a confiarmos no Senhor. Ajuda-nos a nos submeter à Tua palavra. Ajuda-nos a confiar em Ti e em Ti somente. Ajuda-nos a sermos imitadores, como Paulo diz, não apenas de costumes e de usos de pessoas ou denominações, mas ensina-nos a imitar aqueles que ao longo de toda a história se submeteram ao Teu Evangelho, à Tua verdade, à Tua palavra. Ajuda-nos a sermos como eles, para a glória do Teu nome. Guarde nosso coração e nossa igreja dos falsos mestres. Nos ensina, Deus, a viver de forma santa, fundamentados na esperança de que o Senhor virá.
certos de que nós somos peregrinos, mas que o nosso coração pode se alegrar na glorificação que o Senhor produzirá em cada um de nós. Nos abençoe, Deus, guarde nosso coração para a glória do Teu nome, e que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre.